E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Sonegador. E bom, hoje vim continuar a leitura do livro Esquerda e Direita, Caminho para a Liberdade? Não, não é isso. Perspectivas para a Liberdade. Eu vou continuar fazendo a leitura deste livro até terminar. Esse aqui eu vou terminar, tá? Esse aqui eu vou terminar. Então vamos lá, eu vou ler só esse capítulo porque esse aqui é grandinho. E o nome do capítulo é Ascensão e Declínio do Socialismo, né? Vamos ver. Assim, com o liberalismo relegado dentro de suas próprias fileiras, já não havia um partido da esperança no mundo ocidental, nenhum movimento de esquerda para levar à frente uma luta contra o Estado e contra os remanescentes ainda intactos da velha ordem. Como a gente já tinha visto lá no outro vídeo. Se você, lembrando, é essencial você ver o outro vídeo para ver os primeiros capítulos do livro. Nessa brecha, nessa lacuna criada pelo esvaziamento do liberalismo radical, introduziu-se um novo movimento, o socialismo. Os libertários de hoje estão habituados a pensar no socialismo como diametralmente oposto ao credo libertário. Porque é. Mas este é um grave equívoco, responsável por séria desorientação ideológica dos libertários no mundo atual. Como vimos, o conservantismo era o oposto absoluto da liberdade, e o socialismo, embora à esquerda do conservantismo, era essencialmente um movimento confuso, de cunho intermediário. Era de cunho intermediário e ainda o é, por tentar alcançar fins liberais pelo uso de meios conservadores. Ok. O Rothbard usou uma definição de socialismo que com certeza os socialistas iriam odiar. Não acredito que os socialistas leiam Rothbard, porque eles quase não sabem ler, na verdade, mas enfim. Se os socialistas lessem isso aqui, eles iam ficar muito putos. Em suma, Russell Kirk, para quem o socialismo foi o herdeiro do liberalismo clássico, e Ronald Hamowy, que vê como herdeiro do conservantismo, estão ambos certos dependendo de que aspecto desse confuso movimento centrista estejamos focalizando. A semelhança do liberalismo e em oposição ao conservantismo, o socialismo aceitou um sistema industrial e as metas liberais de liberdade, razão, mobilidade, progresso, padrões de vidas mais elevados para o povo e um basta à tecnocracia e à guerra. Mas tentou chegar a esses fins utilizando meios conservadores, incompatíveis com eles, estatismo, planejamento centralizado, comunitarismo, etc. Ou seja, os fins que os socialistas da época queriam era liberdade, razão, mobilidade, progresso, padrões de vida mais elevado para o povo e um basta à tecnocracia e guerra. Você fala, eles eram libertários. Mas os meios que eles utilizavam, segundo Rothbard, eram meios conservadores. Por exemplo, estatismo, planejamento centralizado, comunitarismo, etc. Vamos continuar. Ou, antes, para ser mais preciso, houve desde o início duas tendências dentro do socialismo. Uma era a corrente de direita, autoritária, desenvolvida a partir de Saint-Simon, que glorificava o estatismo, a hierarquia e o coletivismo, sendo portanto um prolongamento do conservantismo e empenhando-se em adaptar-se à nova civilização industrial e em dominá-la. A outra era a corrente de esquerda, relativamente liberal, representada em suas diferentes modalidades por Marx e Bakunin, revolucionária, muito mais interessada na consecução das metas libertárias do liberalismo e do socialismo, e sobretudo na destruição do aparelho de Estado, de modo a chegar ao definhamento do Estado e ao fim da exploração do homem pelo homem. Ai caralho, eu lembrei do João Carvalho falando isso. Ele fala isso todo vídeo, vai se fuder. O Bakunin, eu não diria que o Bakunin é socialista, cara. Porque o Bakunin, ele é anarquista, né? Ele foi um dos premissores do anarquismo clássico, né? O Marx, socialista, né? Comunista, na verdade.
E ele apoia o meio de transição como socialismo, mas o Bakunin ele é um anarquista. É, teoricamente seriam liberais. Ele pode estar usando a definição dos Estados Unidos de liberal, que são os liberais de esquerda. Então, quando você lê liberal aqui, lembre-se que pode ser que esteja utilizando o sentido de liberal dos Estados Unidos, que é o liberal esquerdista, progressista, etc. Né? E só se ele falar liberal clássico, aí muda as coisas. E ele tá usando muito o termo liberal revolucionário também, que é daquele cara lá, que ele elogiou, inclusive, mas enfim. A outra era a corrente revolucionária muito mais. Tá, e sobretudo na destruição de aparelhos. Sim. Curiosamente, a frase do próprio Marx, a substituição do governo de homens pela administração de coisas, pode ter sua origem reconstituída por uma via tortuosa a partir dos grandes liberais radicais franceses do laissez-faire. Olha aí, do início do século XIX. Charles Comte, nenhuma relação com Auguste Comte, ok, e Charles Dunoyer. E o mesmo pode ser feito com o conceito de luta de classes, com a diferença de que, para Dunoyer e Comte, as classes inerentemente antiéticas eram não empresários versus operários, como é no marxismo, né? Mas aqueles que têm função produtiva na sociedade, abrangendo livres empresários, operários, camponeses, etc., versus as classes exploradoras, que constituíam o aparelho estatal e eram por ele privilegiadas. O Hoppe, ele falou isso em um artigo que eu li, eu acho que foi o do "O Estado é uma gangue de ladrões", alguma coisa assim, o nome do artigo eu não lembro. Mas o Hoppe ele fala que tem que ter uma consciência de classe para ter uma revolução cultural. Só que essa de consciência de classe não é no sentido marxista que todo mundo conhece, de patrão versus empregado, não. É Estado versus os civis, os livres empresários, operários, camponeses, como fala aqui. Então, né, o Hoppe ele pegou desses dois carinhas aí, o Dunoyer e o Charles Comte. Numa fase de sua confusa e caótica vida, Saint-Simon aproximou-se muito de Comte e Dunoyer, e deles tomou sua análise de classe, processo no qual, embaralhando caracteristicamente a coisa, converteu empresários em mercado, assim como senhores feudais e outros privilegiados do Estado em exploradores. Marx e Bakunin adotaram essa linha dos Saint-Simonianos, do que resultou uma profunda desorientação de todo o movimento socialista de esquerda, pois passou então a ser supostamente necessário, além de destruir o Estado repressor, abolir a propriedade dos meios de produção pelo capitalista privado. Então, parece que o Saint-Simon, ele... como é que fala? Ele... caralho, eu esqueci a... mano, sempre dá branco, velho. Ele sujou... tipo, não é sujou, mas eu vou usar essa palavra, mas não é isso. Enfim, ele sujou a ideia do Dunoyer e do Comte de que as classes eram a classe opressora do Estado e as classes oprimidas eram os civis normais, os empresários, operários, camponeses, etc. E colocou a classe a classe opressora como sendo os empresários, os patrões, e a classe oprimida como sendo os operários, os trabalhadores. E aí o Marx e o Bakunin pegou essa ideia do Saint... caralho, qual é que é o nome do cara mesmo? Caralho, eu tô esquecido, velho. Cadê? Saint-Simon. Pegou essa linha do Saint-Simon. Então, tipo, essa linha de sistema de classe, de luta de classe do Marx, vem do Charles Dunoyer e do Comte, né? Então, isso vem de uma visão capitalista, na verdade. Mas que foi... caralho, velho, qual é a palavra? Foda-se, não vou lembrar a palavra. Ao rejeitar a propriedade privada, e especialmente o capital, os socialistas de esquerda tornavam-se presas de uma contradição interna crucial. Se o Estado deve desaparecer após a Revolução,
de imediato para Bakunin por um definhamento gradual, segundo Marx. Olha aí, agora sim ele explicou a diferença do Bakunin. O Bakunin, como ele é um anarquista, ele queria uma revolução imediata, e o Marx um definhamento gradual, né, segundo depois da ditadura do proletariado. Como poderá então o coletivo gerir sua propriedade sem que ele próprio se transforme num gigantesco estado de fato, ainda que não nominalmente? Esta é uma contradição que nem os marxistas nem os bakuninistas foram jamais capazes de resolver. Tá, então mais uma contradição do marxismo, né? Porque só deles falarem que não tem que existir propriedade privada já é uma contradição performativa, por causa que quando você argumenta você já assume a propriedade privada, mas ok. Como pode o coletivo gerir sua propriedade sem que ele se transforme num gigantesco estado, de fato? Ok, boa. Tendo substituído o liberalismo radical como o partido da esquerda, o socialismo, por volta da virada do século, viu-se prisioneiro dessa contradição interna. A maioria dos socialistas, fabianos, lassalinianos e até marxistas, desviou-se bem depressa para a direita, abandonando por completo as antigas metas e ideais libertários de revolução e definhamento do Estado. Tornaram-se confortavelmente conservadores, conciliados para sempre com o Estado. O status quo e toda a aparelhagem do neomercantilismo, do capitalismo monopolista de Estado, do imperialismo e da guerra que rapidamente era introduzida e cravada na sociedade europeia com a chegada do século XX, porque também o conservantismo, por sua vez, reformará-se e reaglutinará-se para tentar enfrentar o sistema industrial moderno e converterá-se no mercantilismo renovado, um regime de estatismo caracterizado pela cessão do Estado de privilégios de monopólio sobre formas diretas e indiretas a capitalistas protegidos e a proprietários de terra quase feudais. Isso aqui ele está descrevendo o corporativismo, basicamente, né, que são os capitalistas que são beneficiados, né, em parceria com o Estado. E, cara, você percebe que as palavras mudaram demais o significado, demais. Você vê que é muito subjetiva a definição. O cara falou que o marxismo foi pra direita e virou conservador. Cara, você pensa, caralho, mano, que porra é essa? Tá ligado? Mas beleza. A semelhança entre o socialismo de direita e o novo conservantismo tornou-se bastante estreita. O primeiro defendendo programas similares aos do último, mas com um demagógico verniz populista. Assim, o outro lado da moeda do imperialismo passou a ser um imperialismo social, mordazmente definido por Joseph Schumpeter como um imperialismo em que os empresários e outros elementos seduzem os operários por meio da concessão de benefícios sociais que parecem depender do sucesso da política monopolista de exportação. Há muito os historiadores reconhecerem a afinidade e a grande proximidade entre o socialismo de direita e o conservatismo na Itália e na Alemanha, onde a fusão dessas tendências concretizou-se pela primeira vez no bismarckismo e em seguida no fascismo e no nacionalsocialismo. Um adendo: o Benito Mussolini ele participava de um partido socialista de esquerda. Depois ele fundou o fascismo. Então, assim, o fascismo e o nazismo ele vem do fascismo, o fascismo vem do socialismo, percebe? Tem toda uma confusão de termos, eu não vou entrar nessa questão, mas o fascismo e o nazismo tá muito próximo do socialismo, tá? São irmãos, basicamente. Tendo o último implementado o programa conservador de nacionalismo, imperialismo, militarismo, teocracia e um coletivismo de direita que manteve e até consolidou. Percebe que ele usou as palavras direita e esquerda de forma trocada. A direita que o Rothbard está dizendo aqui seria como a esquerda pra gente, pelo que eu tô lendo, né? Porque ele colocou Marx, fascismo, tudo na direita, sendo que hoje em dia você pode considerá-los de esquerda. E a esquerda ele colocou os liberais, liberais, como é que fala? Radicais a favor do laissez-faire na esquerda. Então, tipo assim, né?
e um coletivismo de direita que manteve e até consolidou o domínio das classes privilegiadas tradicionais. Mas só recentemente os historiadores começaram a se dar conta que um arranjo semelhante teve lugar na Inglaterra e nos Estados Unidos. Assim, Bernard Samuel, em sua brilhante história do movimento social imperialista na Inglaterra, na virada do século, mostra como a sociedade fabiana viu com bons olhos a ascensão dos imperialistas na Inglaterra. Quando, em meados da década de 1890, o Partido Liberal dividiu-se na Inglaterra entre radicais, à esquerda, e liberal imperialistas, à direita. Beatrice Webb, uma das líderes dos fabianos, acusou os radicais de adeptos do laissez-faire e anti-imperialistas. Tá vendo? Os radicais à esquerda a favor do laissez-faire. Para quem não sabe, laissez-faire é livre mercado em francês, tá? Mas é uma expressão muito utilizada. E anti-imperialistas, coisa que hoje em dia seria considerada direita. Então, só para explicar a confusão de termos aqui, mas ok. Ao mesmo tempo em que aclamavam os segundos como coletivistas e imperialistas, colocados à direita, o que hoje em dia seria a esquerda. Enfim, não vou falar mais isso. Vocês já entenderam. O movimento fabiano oficial, o Fabianismo e o Império, Fabianismo and the Empire, de 1900, redigido por George Bernard Shaw, que mais tarde, com absoluta coerência, exaltaria as políticas internas de Stalin, de Mussolini e de Sir Oswald Mosley. Enalteceu o imperialismo e atacou os radicais, que ainda se aferram aos ideais de fronteiras rígidas do republicanismo individualista e da não interferência. Em contraposição, uma grande potência deve governar um império mundial no interesse da civilização em seu conjunto. O cara que veio a exaltar as políticas internas de Stalin e de Mussolini. O mesmo cara exaltou as políticas de Stalin e de Mussolini. Os dois. Exaltados pelo mesmo cara, que defende que tem que haver uma grande potência deve governar um império mundial no interesse da civilização em seu conjunto. Percebe? Percebe? Depois disso, os fabianos colaboraram estreitamente com os Tories e os liberais imperialistas. De fato, no final de 1902, Sidney e Beatrice Webb constituíram um pequeno grupo secreto de consultores especializados chamado os Coeficientes. Na qualidade de um dos dirigentes desse clube, o imperialista Tory Leopold S. Amery escreveu reveladoramente. Sidney e Beatrice Webb estavam muito mais empenhados em ter suas ideias sobre o estado previdenciário postas em prática por quem que estivesse em condições de ajudar, mesmo na mais modesta escala. Com um triunfo próximo de um partido socialista declarado, não havia afinal nada de tão extraordinário como o demonstrou a própria carreira de Joseph Chamberlain, numa combinação de imperialismo nas questões externas com socialismo municipal ou semi-socialismo no âmbito interno. Outros membros do grupo Os Coeficientes, o qual nas palavras de Emery deveria atuar como um conselho de especialistas ou Estado-Maior em relação ao movimento, foram o liberal imperialista Richard B. Haldane, o geopolítico Ralph Ford G. Mackinder, o imperialista e germanófobo Leopold Max, editor da National Review, o socialista imperialista Viscount Milner, o adepto do imperialismo naval Carolyn Bellers, o famoso jornalista Slinton Dawkins, sócio do Morgan Bank, cirúrgico, primeiro a esboçar numa reunião de clube a política de entente com a França e a Rússia, a qual viria a ter resultado a Primeira Guerra Mundial. O cara fez um freestyle de nome, eu até chorei aqui. A célebre traição dos ideais tradicionais de pacifismo revolucionário pelos socialistas europeus e mesmo pelos marxistas durante a Primeira Guerra Mundial não deveria ter causado surpresa alguma. O apoio dado por cada um dos partidos socialistas ao seu próprio governo nacional durante a guerra, com a honrosa exceção do Partido Socialista de Eugene Victor Debs, dos Estados Unidos, foi a materialização final do colapso da esquerda socialista clássica. Daí por diante, socialistas
e quase socialistas aliaram-se a conservadores num amalgama básico, aceitando o Estado e a economia mista, isto é, o neomercantilismo, o Estado previdenciário, o intervencionismo ou o capitalismo monopolista de Estado, todos afinal meros sinônimos a expressarem a mesma realidade essencial. Então, o socialismo clássico acabou aqui nessa época depois da Primeira Guerra, né? E eles meio que, não sei se moderaram o discurso dele, mas eles se aliaram aos conservadores. Foi em reação a esse colapso que Lenin emergiu da Segunda Internacional para restaurar o marxismo revolucionário clássico, numa revitalização do socialismo de esquerda. De fato, Lenin, quase sem o saber, fez mais que isso. É sabido que os movimentos purificadores, ávidos por retornar a uma filosofia clássica depurada de adulterações recentes, avançam em geral além das teses das fontes originais. Havia, na verdade, traços conservadores bem marcados nos escritos do próprio Marx e Engels, que muitas vezes justificaram o Estado, o imperialismo ocidental e o nacionalismo exacerbado. Olha aí, justificaram o Estado, o imperialismo ocidental e o nacionalismo exacerbado. Marx e o Engels, não é o Benito Mussolini, não é o Adolf Hitler, é o Marx e o Engels. E foram esses aspectos, segundo as opiniões ambivalentes dos mestres da matéria, que forneceram a base racional para a posterior transferência da maioria dos marxistas para o campo social imperialista. O campo de Lenin tornou-se mais de esquerda do que o dos próprios Marx e Engels. Lenin assumiu uma postura inegavelmente mais revolucionária em relação ao Estado e, de forma coerente, defendeu e apoiou o movimento de libertação nacional contra o imperialismo. O movimento leninista foi mais esquerdista também sobre outros importantes aspectos, pois enquanto Marx centrara seu ataque sobre o capitalismo de mercado por si, Lenin concentrou sua atenção sobretudo no que concebia como as etapas mais avançadas do capitalismo, o imperialismo e o monopólio, estando a atenção de Lenin muito mais voltada na prática para o monopólio de Estado e o imperialismo que para o capitalismo de laissez-faire, como era a crítica do Marx. Seu enfoque tornava-se assim muito mais aceitável para os libertários que o de Karl Marx. O fascismo e o nazismo representaram o ápice alcançado em alguns países pela guinada moderna rumo ao coletivismo de direita no âmbito dos negócios internos. Tornou-se costumeiro entre libertários, do mesmo modo, na verdade, que entre o establishment do Ocidente, encarar o fascismo e o comunismo fundamentalmente idênticos. Mas, embora ambos fossem sem dúvida coletivistas, apresentavam enorme diferença em seu conteúdo socioeconômico. O comunismo constituiu um movimento revolucionário genuíno, que desalojou e destronou de modo implacável as elites dominantes estabelecidas, ao passo que o fascismo, ao contrário, consolidou no poder as classes dominantes tradicionais. O fascismo foi, portanto, um movimento contra-revolucionário, que cristalizou um conjunto de privilégios e monopólios sobre a sociedade. Em suma, representou a apoteose do moderno capitalismo monopolista de Estado. E foi por essa razão que se provou tão atraente, o que nunca ocorreu com o comunismo, é claro, aos grandes interesses empresariais do Ocidente, e isso de maneira aberta e despudorada ao longo da década de 1920 e no início da década de 30. Então aqui o Rothbard fala que, embora ambos sejam coletivistas, né, em fatores socioeconômicos eles eram diferentes, que o comunismo tinha um movimento revolucionário genuíno que se destruiu a elite dominante estabelecida, e o fascismo, pelo contrário, consolidou o poder nas classes dominantes. Então o fascismo foi um movimento contra-revolucionário. Então, rapaziada, foi isso. Nossa, tá até descarregando aqui o Chromebook. Próximo vídeo já vai ser outro capítulo, beleza? Não falta muito, beleza? Foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva-se aí no canal,
Veja lá meu canal na Odyssey. E valeu.